Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser hoje o professor de vocês para continuar a ideia, que nós vimos ontem relacionado no caso, a semana de estudos intensivos, E para ser o porta-voz, quem vai comentar o que vocês estão dizendo ou não, colocando aqui, é o professor Osmar. Bom dia, Jonas. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias para mais uma aula do 7º ano, Matemática, Semanas de Estudos Intensivos. Eu vou avaliar aqui, avaliar acho que não é uma pergunta, É a mania de professor, mas eu vou acompanhar o chat aqui, as interações, as respostas que vocês mandam, sempre com coerência, sempre com bom senso. Se possível, coloque o nome da sua escola e o local, o município de onde você fala para dar um créditozinho para a gente, Isso mesmo, E nós vamos continuar a seguinte ideia da semana de estudos intensivos. Então, são questões de múltipla escolha. Vocês vão colocar no chat lá as alternativas que vocês julgam a correta. E aí a gente tenta fazer aqui a correção e mostrar para vocês mais ou menos qual que seria a ideia relacionada. Então, para mostrar para vocês, então, vai aparecer a habilidade aí para os professores. Claro, se vocês alunos quiserem anotar também é importante. Então, nós vamos trabalhar hoje duas habilidades. Então, a habilidade 4 e a 15. Lembrando que essas habilidades já foram trabalhadas, já foram executadas, E, basicamente, é como se fosse uma revisão. Nós vamos revisitar, Osmar? Revisitar os conceitos até então elaborados por que foi nessa situação de pandemia, dessa situação, dessa escolha dessas habilidades. É verdade, Jonas. São conteúdos assim importantes, a equipe curricular julga esses conteúdos muito importantes para a continuidade e o desenvolvimento aí no terceiro bimestre com eficiência. Isso mesmo, Então, vai aparecer aí, então, já a questão dessa primeira questão. Então, nós vamos trabalhar de novo 6 questões, elencar essa ideia aí e tentar, a gente vai fazer questão por questão para vocês conseguirem desenvolver, claro, o objetivo que seria de cada habilidade. Nessa primeira questão aí que vai aparecer para vocês, então o objetivo dessa questão é identificar os números opostos ou simétricos, Então, por exemplo, ali eu tenho 7 positivo, eu tenho 18, eu tenho o 22 negativo, o 59 negativo e o 44. Eu quero saber quais são os opostos desses números. Quais são os números que representam, no caso, o número oposto de cada um. E tem as alternativas. Sabe, Osmar, para tentar facilitar aí o trabalho dos alunos, eu tentei colocar por cor. Então, a gente identifica como, não é uma regra, mas o que eu tentei colocar? Todas em vermelho são negativos, todas em azul são positivos. Claro que aí você consegue identificar um número mais fácil. Sim, é um bom artifício, A gente normalmente usa essa identificação através das cores, Vermelho, O vermelho é um negativo. Isso muito mesmo. comum na nossa rotina financeira. Isso mesmo. Então vamos dar 2 minutinhos para vocês e a gente já refaz a atividade com vocês. Bom trabalho.
Retornando, Jonas, com as respostas dos nossos alunos, aqui uma enxurrada de as, ok? Pessoal entendendo bem a proposta em relação aos números opostos aí, tudo bem? Marcelo, Vitor, Miguel, Matheus, Arthur, o Gabriel colocou C. A Maria Fernanda, o Vitor, o Henrico, Laura, enfim, todos colocando a letra A. O Gabriel teve um equívoco aqui. Acontece, mas a gente tenta resolver aí. Antes eu queria mandar um abraço para Camille Hernandes de Olímpia aí, ó. Um abraço, muito obrigado por estar ligado nessa aula do 7º ano. Então vamos olhar aí a resposta. E na ideia, primeiro eu vou fazer, digamos assim, na forma matemática, né, de encontrar os opostos, e depois a gente vai tentar ver de uma outra forma como seria possível localizar nesse exercício. Então na telinha de vocês está a resolução, que, claro, como muitos responderam aí certamente, é a resposta A. Então, o oposto do 7 positivo é o 7 negativo. 18 não tinha sinal, quer dizer que ele é positivo. Então, o oposto dele é o 18 negativo. O 22 estava lá como negativo, né? E o oposto dele é o 22 positivo, como vocês podem ver na tabela. E o 59 estava como negativo e o oposto é o 59 positivo, e o 44 estava como positivo e o oposto dele é negativo. Se você observar nas alternativas, é muito importante isso, principalmente quando você faz algumas questões, né? Olha, as alternativas todas, o 59 e o 44, todas as respostas eram iguais. 59 positivo, 44 negativo. Então, por essa você não conseguia localizar. E aí vamos ver pela cor. A cor é a seguinte, teria que ser vermelho, vermelho e azul. Então, qual que representa isso? Era A. Se você olhar as demais, não tinha essa relação, né? Então, vamos tentar escrever isso, né, Osmar? Tentar elencar como nós podemos observar essa ideia sempre do oposto, né? Então, eu tenho lá, o primeiro termo, se eu não me engano, era o 7 positivo, né? Então, 7 positivo. Oposto, eu mantenho o valor, né? Muda o sinal. Negativo. Ok? Sim. Beleza. O outro era o 18. 18 não tem sinal. Se ele não tem sinal, eu identifico que ele é positivo. Então, mantenho o valor, identifico o oposto dele como negativo. O 22. 22 era negativo, Osmar. Legal. Beleza? O oposto dele eu mantenho o valor. No caso, ele vai ser positivo. O 59, ele era negativo lá na questão. Então, 59, mantém o valor, porque é o oposto, né? Sim. Muda apenas o sinal. Então, negativo, muda para positivo. E por último ali, o 44, quando não tem sinal, eu sei que ele é positivo. Sempre observar isso, né? Que não tem sinal, né? Sim. E o 44, oposto, negativo. Tranquilo essa questão, né? Tranquilo, né? Eu lembrei de uma frase que o pessoal diz que os opostos se atraem. Matematicamente isso não acontece, né? Eles se distanciam simetralmente. Isso né? mesmo, né? Quanto maior o valor simétrico, ele vai ficar muito longe, Se né? distanciam, verdade. Isso é verdade. Vamos tentar então agora uma outra questão, tá? Nessa outra questão vai aparecer aí na telinha para vocês, nessa atividade 2, que eu quero uma classificação. Então tá assim, ó. Os números abaixo foram classificados conforme as alternativas. Qual afirmação é verdadeira? Então, estamos revisitando, né? Tenta lá lembrar, pegar o seu caderno do aluno, olhar o que representa essa letra N, eu vou comentar depois, o que representa essa letra Z e qual que representa essa sequência. 8 negativo, 15 positivo, 10 positivo e 77 negativo. Eu quero saber qual que é a classificação e, claro, qual que a alternativa melhor representa. Então vamos lá, de novo, 2 minutinhos e a gente já retorna. Bom trabalho para vocês.
Jonas, o pessoal entendeu bastante a proposta do exercício. Ainda bem, né? Bastante, né? Ainda bem, tá? Luana Vila Gonçalves, da Escola Barão de Monte Santos, lá em Mococa, com a gente. Boa! Né? Sempre conosco. Obrigado, Luana. A Isabela de Oliveira Fonseca, lá da Escola João Paulo II, em Mauá. Tá? E ela diz categoricamente, Jonas, a alternativa é D. Inteiro, natural, natural, inteiro. Z-N-N-Z. Ela e mais quase todo o chat. Alternativa D. Obrigado, Maria Eduarda. Também. É isso aí. Boa, muito obrigado. Obrigado mesmo, é isso aí. Então, para essa questão, se vocês observarem, primeiro eu vou colocar na telinha para vocês a resposta, né? Como vocês viram, a resposta é a alternativa D mesmo. Ela representa aí, no caso, vocês conseguem encontrar resolução. Então, eu tenho o 8 negativo como inteiro e o 77 negativo como inteiro, que é representado por essa letra Z. E naturais são os outros dois, né? O 15 e o 10, como vocês viram. Só que observa que eu fiz uma coisa de propósito nessa questão. Por quê? Todas as alternativas A, B, C e D, todos os números 15 e 10 são representados por naturais. Por que eu fiz isso? Vem cá, vamos tentar identificar isso de uma outra forma. Então, eu vou escrever os dois números. Então, o 8 negativo, aqui ó, o 8 negativo e o 77 negativo, então, nós podemos falar que eles são inteiros. Ó. Esse Z é um pouquinho diferente, né, Osmar? Então, sim, eles são inteiros. Só que eu também poderia dizer que os outros números, os naturais, também são inteiros. Eles fazem parte, a gente denomina conjunto, né? Nós também poderíamos dizer que o 15 e o 10, né, que era o outro número aqui, ó, eles também fazem parte desse inteiro, né, Osmar? Então, eles também fazem parte desse conjunto, né? Então, eu posso dizer isso. Por isso que eu coloquei exatamente os naturais dessa forma. E, claro, os números naturais aí, como vocês viram, né, com esse N diferente aí um pouquinho, eu posso representar o 15 e o 10. Toma cuidado, tá? Os naturais aqui são todos números positivos maiores, né? A gente chama maiores que zero. E aí, quando encaixa os negativos, nós temos o conjunto dos inteiros. Sim, é verdade. Representação dos conjuntos numéricos, né? A gente está bem no comecinho, os naturais, os inteiros, mas isso, sempre importante essas observações. Isso mesmo, é importante. Eu vou até fazer um desenho aqui com vocês, que eu gosto muito dessa representação, que é a forma como que é representado tanto os números naturais quanto os inteiros. Eu posso representar da seguinte forma, ó. Eu tenho aqui, ó, os naturais. Meu N sempre sai feio, viu, Osmar? Eu não consigo fazer esse N bonitinho aqui, ó. Então, eu tenho esse N. Então, eu tenho esse conjunto aqui, ó. Fiz um desenho como se fosse todos aqui. Então, eu tenho o 1, 2, o 3, o 0, o 20, o 30 e assim por diante. E aí, para complementar, ó que legal. Para complementar esse conjunto, eu tenho dos inteiros. Essa é uma forma de representar, né, como eu identifico esses números. É verdade, bem interessante essa forma bem ver isso. Representar. Os naturais estão contidos, né, uma relação de pertinência. Aí, mais tarde eles vão ver isso. Bem interessante. Para o próximo bimestre, eles vão ver, inclusive, os racionais. Aí, números racionais. Isso aí vai uma evoluçãozinha aí, né? Não dá para ficar só fazendo continha de mais e menos o resto da vida. Isso mesmo, né? Vamos tentar, então, agora uma próxima. Essa próxima aí vai demandar um pouquinho mais de tempo, e eu vou até dar um tempo um pouquinho maior para vocês, que é a seguinte. Aí agora eu quero, então, operações com esses números inteiros. Então, na tela de vocês vai aparecer a seguinte ideia. Então, relacione a coluna A e B, realizando as operações indicadas e completando, né, essa tabela. Qual que é a ideia? O que eu gostaria aí? Nessa tem a primeira coluna do A, que é o número 8, e a coluna do B, que é o 2 negativo. E aí eu dei o exemplo. Eu quero somar A e B, então somou, deu 6 positivo. Eu quero multiplicar, deu 16 negativo. Aí, ó, regrinha do sinal que nós já vimos e etc, né? E aí eu quero uma subtração de B menos A e eu quero uma divisão de A por B. No caso aí que está em cima, é o exemplo para vocês seguirem o exemplo. Só que eu quero com quais valores? O 4 é o valor de A e o 1 negativo, né, o menos 1 aí, é o valor de B. Qual das alternativas
representa essa sequência, né? Então eu quero saber A mais B primeiro, qual que é o valor que é possível. A multiplicado por B, o produto entre A e B, né? A multiplicação. Depois eu quero a diferença, a subtração. E depois eu quero o quociente, a divisão, tá? Como ela demanda um pouquinho mais de tempo, e aí, no caso, para vocês fazerem a conta, eu vou dar 3 minutinhos e a gente já retorna. Beleza? Bom trabalho para vocês. Vamos lá, Jonas, sem muitas delongas, a Laura, o Ricardo, o Adriano, a Nicole, a Iago, Rafaela. A Rafaela, inclusive, lá ela fala Rafaela Xavier, do 7º B. Coloca o nome da escola, Rafa. Não tem como, tá bom? Mas aí fica para você. Rafaela Xavier, tá bom? Obrigado, Rafa. E a grande maioria, Jonas, letra C. Boa, é isso aí, hein? Olha, hoje vocês estão afiados mesmos, né? Então vamos colocar a resposta aí na telinha para vocês verem que a operação é como no exemplo do anterior, né? Então, eu vou passar a primeira resposta, mas eu vou fazer com vocês, tá? Então, a resposta do primeiro é 3 positivo, por isso que eu coloquei em azul aí, né? 4 negativo, 5 negativo, né? Tem uma regrinha de sinal, nós vamos ver isso. E 4 negativo como resposta. Vamos tentar fazer aqui, ó. Vou até pedir para vocês observarem o seguinte, entender, né? O que eu fiz aqui? Eu coloquei os dois valores de A e B, né? Exemplifiquei, e aqui estão as operações. Então, eu vou fazer uma de cada vez, substituindo os valores. E qual que é a ideia? Eu vou colocar entre parênteses. Por que entre parênteses? Para fazer a determinada regra de sinal que geralmente vai encontrar em alguns casos para vocês. Então, o que eu tenho aqui no A? Eu tenho 4 positivo. Essa é a primeira ideia do A. Aí eu somo
com um negativo, né, Osmar? Então eu faço essa ideia aqui. O que eu tenho que fazer? Regra de sinal aqui, né? Ó, 2 sinais juntos, regra de sinal, né? Sim. Então o 4 positivo, eu vou deixar 4 mesmo. Regra de sinal. A gente já viu mais com menos, no caso aqui, sinais opostos. O que os alunos acharem mais fácil? O que eu gosto é, sinais opostos é negativo. Okay. Fechado? Sim. Então aí eu copio o valor. 4 menos 1, até então, se eu não errei na conta, dá 3, né? 3, verdade. Né? E, Não é aí, isso? e aí a gente já descarta uma alternativa, né, Jonas? Já descarta a D ali, né? Legal. Se a gente olhar, já descartou uma. Verdade. Vamos tentar agora multiplicar. Bora. Então, de novo, 4 positivo, multiplica o 1 aqui, negativo. Na multiplicação, eu multiplico os valores, eu vou até multiplicar eles primeiro, né? 4 vezes 1 eu encontro 4 ali, fácil. E a regra de sinal? De novo, sinais opostos, né? Negativo, então menos 4, fácil, né? Já descartamos outra alternativa. B. Né? Isso mesmo, Eliminação. descarta ela. Aí eu venho para outra, aí agora é uma subtração. 4 positivo, subtrai, né? Desculpa, fiz ao contrário, foi mal. Então aqui é 1 negativo, né? Então aqui é 1 negativo, o menos 1 aparece primeiro, porque é o B, né? Subtrai o 4 positivo, não é isso? Sim. Beleza. Então o negativo é ele mesmo, mantenho. Regra de sinal de novo aqui, ó. Sinais opostos, né, aqui que eu tenho, eu vou ter negativo. De novo, 4. Eu devo 1, eu devo 4, ou menos 1, menos 4, eu vou aumentar, né, esse valor. Então, digamos assim que eu aumente essa dívida, né, o que geralmente a gente encontra, né? Sim. Beleza? Então, Perfeito. 5 negativo. Ok. Para o próximo, divisão. Divisão eu vou fazer de duas formas. Eu vou primeiro escrever o A. 4 positivo, dividido aqui por 1 negativo. Essa é a primeira forma que a gente encontra ali de fazer. Regra de sinal, primeiro divisão. 4 dividido por 1 eu encontro 4. Beleza. Sinais opostos de novo aqui, ó, eu encontro 4 negativo. Essa é uma das formas de eu fazer, né, Osmar? É verdade. Só por curiosidade, as regras de sinais lá da divisão são as mesmas da multiplicação, Jonas? Isso mesmo. O que serve para multiplicação vai servir para divisão. Boa. Legal. Isso mesmo. Então, a regra de sinal aí mantém-se a mesma, né? Só que existe uma outra forma de vocês representarem a divisão. Que lembra? A fração. Eu poderia ter escrito assim, ó, Osmar. Poderia ter escrito assim. Então, eu tenho aqui, de novo, uma regra de sinal entre eles. Então, negativo, 4 dividido por 1, 4. Bacana. Bom. Legal, né? Perfeito. Essa molecada tá afiada hoje também aí, ó. Acho que eles já até sabiam fazer isso aqui. Acho que não precisava nem ter explicado, né? Agora a grande maioria gabaritando tudo aqui, gente. Vamos tentar agora uma próxima. Bora. Nessa atividade 4 aí, agora nós vamos ver a questão da sequência, né? Vamos observar aquela ideia de sequência, os próximos termos, existe aquela ideia da regularidade, ó, uma palavra aí que nós utilizamos muitas vezes, né, para vocês reverem, revisitarem e observarem. Então, na atividade 4 está o seguinte, ó, dada a sequência abaixo, indique quais são os próximos termos, quais são os próximos 3 termos. Então, eu quero saber os próximos 3. De qual sequência? 27, 25, 23, 21, 19. Eu quero saber quais são os próximos 3. Aí, olhando A, B, C ou D, qual que seria a correta? Então, de novo aí, ó, 2 minutinhos para vocês, a gente já retorna com a resposta bom trabalho.
Jonas, parece que o pessoal não tem muitas dúvidas em relação a essa pergunta, não. Tudo bem? A Ana Júlia Monteiro, lá da escola Professora Leila Mara Avelina, ela coloca, professor, é a letra C. Obrigado, Ana, pela participação. O Eduardo, a Natália, Cauã, Beatriz, Geice, a Júlia, enfim, quase unanimidade, Jonas. C. Boa, é isso aí. Então, nessa questão, né, nessa alternativa aí que vocês identificaram, vocês tinham que ver a alternativa que melhor represente essa sequência. Claro que vocês já viram aí, e eu acredito que vocês conseguiram ver uma coisa que é a regularidade. O que vai acontecer para cada termo subsequente. Então, nesse caso aí, ele está subtraindo 2. Está indo de 2 em 2, né, na parte negativa, digamos assim, dessa sequência. Então, na telinha de vocês vai aparecer a resposta, que é o seguinte. Então, eu tinha lá 27, 25, 23, 21, 19. Aí, eu subtraindo 2. 17, 15 e 13, que é a resposta aí que vocês vão identificar na alternativa C. Então, o que ele está acontecendo? Vou até fazer aqui com vocês, sempre organizando na ideia de regularidade. Toda sequência é uma sequência, né? Se você existe uma regularidade, se ela acontece, porque se ela não acontecer, não é sequência. Então, 27. Se eu subtrair 2, né? Ó, subtrair 2 aqui, Osmar, eu vou encontrar o quê? 25. 25. Aí, para o próximo termo, o que eu tenho que fazer de novo? Subtrair 2 novamente. Subtrair 2. Então, do 25, eu vou encontrar lá o 23, não é isso? Okay. Beleza, eu subtraio 2 de novo. Vou encontrar o 21. Ok, até aí? Sim. Beleza. Aí, do 21, se eu subtrair 2, eu vou encontrar aqui, ó, o 19. Aí, eu vou de novo, né? Ó, subtrair 2. E aí, eu vou encontrar o 17. Subtraindo 2 de novo, vou encontrar o 15. E subtraindo 2 de novo, eu vou encontrar o último termo ali que eu gostaria, né, que eu solicitei para vocês, que era o 13. Então, o que eu fiz aqui? Subtrair 2 termo a termo, né, Osmar? Sim, a regularidade, o padrão aí é fácil de identificar, né? Isso, e é bem importante os alunos identificar isso agora, porque esse padrão de regularidade é o que define a sequência, né? Verdade, Jonas. Beleza? Vamos tentar então agora um próximo, né? Nesse próximo aí, o que eu quero? Vamos lembrar, e aí eu quero que vocês olhem o caderno de vocês ali, vejam se vocês encontram as definições que nós passamos, que é a questão da sequência recursiva. Então, na telinha de vocês vai aparecer assim, ó. Dadas as sequências, indique quais são recursivas. Vou até dar uma dica aí para vocês. Recursiva é a que depende da anterior. Não necessariamente precisa ser uma sequência, né? Necessariamente ela precisa ser uma sequência, mas eu quero saber qual que é recursiva. Ela tem que depender do anterior para ela existir. Então, na primeira sequência, nós temos 27, 25, 23, 21 e 19. Acho que eu já vi essa sequência, Osmar. Sim. Eu tenho, na segunda, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Acho que eu também já vi essa sequência em algum lugar. Bem conhecida. Aí eu tenho 1, 15, 13, 10, 9 e 8. E por último eu tenho 2, 2, 4, 6, 10 e 16. Eu quero saber dessas sequências quais são recursivas. Aí vocês me falam qual que é. Então, de novo, 2 minutinhos, a gente já retorna para a resposta.
Jonas, nossos alunos participando bastante, inclusive aqui a Rayane, lá da escola Elza Miguel, ok? E ela fala que é a alternativa B. Ela e tantos outros aqui, a Letícia, o Wellington, a Stephanie, João Pedro, Jennifer, Vitor Miguel, todos. Letra B. Boa, isso mesmo, né? Então, se vocês observarem, vou até colocar na telinha a resposta aí para vocês, é resposta B. Então, a primeira, a segunda e a quarta são aí recursivas. Só de olhar para a tela, você consegue ver que a terceira não é uma sequência. Então, ela não é sequência, é 1, 15, 13, 10, 9, 8, ela não representa sequência, não tem regularidade. Já as demais apresentam uma regularidade e o termo depende do anterior. Vamos tentar observar aqui, ó. Então, por exemplo, na primeira que nós fizemos, o termo próximo depende do anterior. Para eu encontrar o 25, eu tenho que subtrair 2 do termo anterior, né? Ó, eu tenho que subtrair 2 do 27, e assim sucessivamente. Essas outras duas, tanto a segunda e a quarta, é aquela sequência, Osmar, a sequência de Fibonacci, lembra? Fibonacci. Lembra? Você Sim, tem que lembro. somar os dois termos anteriores a ele para encontrar. Então, por exemplo... Estava com você nessa aula, verdade. Isso, para eu encontrar o número 2 aqui, o que eu tenho que fazer? Somar esses dois aqui, né? Ó, 1 mais 1 aqui eu encontro o 2. Para encontrar o 3 aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Soma os dois anteriores. 2 mais 1, 3. Para encontrar o 5, os dois anteriores aqui. E assim sucessivamente, né? A mesma coisa acontece para 4, que é uma sequência de Fibonacci também. O 4 aqui, ó, ele só vai existir quando eu somar os dois anteriores, Osmar. Então, 2 e 2 aqui, eu encontro 4. E o 6? Somei esses dois. Então, eu encontro o 6 aqui. O 10? Somei os dois anteriores. Então, a sequência de Fibonacci, né, representa, né, apesar de somar os dois anteriores. Legal. Recorre, né, sempre o anterior. Sim, se não existir esses termos anteriores, você não consegue montar sequência, né? Legal. Só lembrando aqui, Jonas, professora Maura, da Escola Dimas, com a gente e nos elogiando. Obrigado, Maura. Muito obrigado, professora. Obrigado mesmo pela participação de vocês. Agora nós vamos para a última questão, olhando essa sequência de Fibonacci aí. Então, tem a sequência que vai aparecer na telinha aí para vocês. 3, 3 e eu quero saber os próximos termos. Qual sequência aí representa essa sequência de Fibonacci, utilizando essa regra, né? Somando os dois termos anteriores. Qual sequência? A, B, C ou D? Então eu quero saber aí qual sequência para vocês. Como o nosso tempo é curto, eu vou dar um minutinho e a gente já retorna, beleza? Oi, Jonas, o pessoal do 7º ano aqui participando muito nessas questões de múltipla escolha, bem interessante, participação do pessoal. Meu, parabéns a todos aí, vocês foram muito bem. Alternativa D, Jonas, a grande maioria aí, todos. Boa, isso mesmo, né? Eu acho que hoje eles quase que gabaritaram, né? Se eu observar, né, Osmar? Tem um percentual muito alto. Né? Então, na telinha de vocês vai aparecer a resposta, é a alternativa D mesmo, né? Então, somando os dois anteriores, você consegue localizar. Vou fazer o comecinho aqui da sequência. Então, 3 e 3 eu encontro 6. Se eu somar 6 com 3, eu encontro 9. E assim vai sucessivamente, né? Nosso tempo está acabando, Osmar. Agradeço muito. Só colocar aí a ideia para a telinha deles, a revisão do que foi feito, né? Então, nós trabalhamos a habilidade 4 e 15 do 7º ano, falamos sobre números, né? Os números inteiros e essas sequências. Obrigado, Jonas. Obrigado a todos que nos acompanharam, pessoal da produção.
todos. Até a próxima. Obrigadão, até a próxima. Continue os estudos. Tchau, tchau.